Então as crianças podem saírem devagar, respeitem a tia. Depois nós vamos indagar como foi o comportamento, né? Com a tia Sunamita. Fica com o microfone aí. Pode ficar aí. Tá com medo do microfone, Alessandro? Glória a Deus. Aceita, aceita. Só hoje. Glória a Deus. Quem de vocês se lembra de já ter se arrependido alguma vez de ter feito um voto muito difícil a Deus? Por exemplo, você fez uma promessa para Deus e só depois que você fez, você disse: vixe, fiz besteira, prometi mais do que o que eu deveria ter prometido a Deus. Já aconteceu alguma vez isso com você? Acontece muito, né? Fazer promessas a Deus ou fazer votos a Deus não é algo errado em si. Inclusive a Bíblia ela cita vários exemplos de pessoas que disseram a Deus: Deus, se o Senhor atender ao meu pedido, eu vou fazer isso. Eu vou te dar esse presente, esse sacrifício, eu vou te dar esta pessoa, né? O caso de Ana, por exemplo, fez um voto a Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria esse menino para Deus, e foi o que ela fez. Então, fazer um voto a Deus, fazer uma promessa a Deus não é algo errado. O problema é que às vezes nós não pensamos muito bem antes de prometer, e acabamos prometendo mais do que o que poderíamos. Acabamos prometendo mais do que o que deveríamos. E hoje nós queremos meditar sobre um pai que lidou com uma situação como esta. Ele acabou prometendo algo e depois ele entendeu que o que ele prometeu foi difícil demais. E nós queremos ver o que foi que ele fez depois disso. Amém? Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 11. Vou pedir a participação de vocês em algumas leituras. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, você levanta a mão e fala no microfone, tá bom? Para que aqueles que não puderam estar aqui também acompanhem, possam escutar. Juízes, capítulo 11. Se aqueles que estão mais atrás quiserem chegar mais à frente, fica mais melhor ainda, viu? Juízes capítulo 11, nós vamos meditar nos versos 29 em diante. Juízes é o 6º livro da Bíblia. Aliás, o 7º. Se você prestar atenção, ele vem logo depois de Josué, ou seja, depois que o grande líder Josué já havia morrido. 11. Então Juízes vem depois de Josué, depois que Josué já tinha morrido. E ele vem, a partir do 29. E ele vem antes dos livros de Samuel, Ruth, Samuel e Reis. Ou seja, antes de haver o primeiro rei em Israel. Então a pergunta que alguém poderia fazer era: pastor, e quem é que liderava o povo então nessa época? Depois de Josué e antes dos reis. O primeiro rei que vai se levantar é Saul, muitos anos depois da época dos juízes. Quem é que liderava o povo na época dos juízes? E a resposta é: ninguém. Ninguém liderava o povo de uma forma oficial. Não havia um líder oficial sobre todo o povo durante a época dos juízes. O que havia eram os juízes, que eram guerreiros, que Deus levantava de vez em quando para libertar o povo, quando outro povo oprimia o povo de Deus. Então o livro de Juízes vai falar desses guerreiros que Deus levantava para libertar o povo de Deus. Ainda não eram reis e também não eram generais que lideravam todo o povo.
Alguns juízes que a Bíblia cita, quem lembra o nome de algum? Gideão, uma mulher. Débora era juíza. O mais famoso, que tinha o cabelo grande, era forte assim, Sansão, era um juiz. E Jefté. Jefté também era um juiz. Jefté era um juiz pouco conhecido, que julgou, que agiu durante a opressão dos amonitas, quando os amonitas guerreavam contra o povo de Deus. Quem sabe quem eram os amonitas? Não sei se vocês lembram, mas tanto os moabitas quanto os amonitas, que eram povos que ficavam ali ao redor, eles foram povos que surgiram de um incesto entre Ló e suas duas filhas, entre o sobrinho de Abraão e suas duas filhas. E foi gerado por elas, não foi por ele. Depois que Sodoma e Gomorra foi destruída, os três, o pai e duas filhas, foram para as montanhas, e elas pensaram: minha irmã, não tem mais homem na terra. Deus destruiu tudo. Nós temos que dar descendência para o nosso pai. O que foi que elas fizeram? Elas embriagaram o pai e tiveram relações com ele. Dessas relações nasceram duas crianças. A primeira teve um filho e colocou nele o nome de Moabe, de onde vieram os moabitas, um povo muito citado na Bíblia. A segunda também teve um filho do pai e chamou ele de Ben-Amim. E dele vieram os amonitas. Da primeira vieram os moabitas, da segunda vieram os amonitas. E por quê? Eles eram parentes. Ló era sobrinho de Abraão. Então eles eram parentes. O que é isso? Deus disse que o povo de Israel nunca deveria guerrear contra eles. O povo de Israel nunca deveria guerrear contra os moabitas e contra os amonitas. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 2. Quando o povo sai da terra de Canaã, Deus diz: olha, eu não quero que vocês tomem a terra dos edomitas, dos moabitas e dos amonitas. Por quê? Porque vocês são parentes. O problema é que agora, irmãos, muitos anos depois, já haviam se passado, e não era o povo de Deus que estava guerreando contra esse povo dos filhos de Amon. Eram os filhos de Amon que estavam guerreando contra o povo de Israel. Entenderam? Não eram eles que estavam indo atrás de nada. Era o inimigo que estava vindo atrás deles. Por causa disso, o povo de Deus foi até Jefté e disse: Jefté, peleja conosco contra esse povo, contra os amonitas. E aí a primeira coisa que Jefté faz, depois que ele aceita julgar o povo, ser um líder do povo, é conversar com o inimigo. Jefté não começa logo guerreando contra o povo que está vindo contra eles, não. Primeira coisa que Jefté faz é mandar mensagem para o rei dos amonitas. Aí o rei dos amonitas devolve a mensagem. Aí ele manda outra mensagem. Irmãos, olha que lição importante nós podemos tirar aqui. Quantas guerras poderiam ser evitadas se nós conversássemos mais com as pessoas, né? Trazendo isso para o plano mundial mesmo. Quantas guerras bestas já não aconteceram? Porque os líderes dos países não conversaram entre eles. Se tivessem conversado, talvez muitas vidas teriam sido poupadas. Mas na nossa vida pessoal mesmo. Às vezes a gente acha que o fulano está com problema com a gente, né? Eita, fulano não vai com a minha cara. E aí, o que já aconteceu comigo muitas vezes? Eu sentei para conversar com a pessoa. E quando eu sentei para conversar com a pessoa, eu entendi que tudo era impressão minha. Era o inimigo que estava querendo fazer acreditar que ele não ia com a minha cara, que ele me odiava, que ele queria me matar. E era só o inimigo colocando aquilo na minha cabeça, né? Meu tic-teco trabalhando. Eita, ele me odeia, ele vai me matar, ele já chamou alguém para me executar. E a pessoa: não, Tiago, eu não tenho nada contra você. Na verdade, eu pensei que era você que tinha algo contra mim. Então, quantas vezes
Guerras podem ser evitadas com uma conversa, olho a olho, conversando com alguém. Pastor, mas eu tentei e não funcionou. Mas você tentou. Você fez a sua parte. No caso de Jefté, não funcionou. Ele tentou 2 vezes, não funcionou. Mas pelo menos ele fez a parte dele. E nós? Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos conversando com quem nós precisamos conversar? Tirando as dúvidas que precisam ser tiradas? Isso muitas vezes vai evitar guerras, inimizades, desentendimentos entre as pessoas. Então, Jefté tentou, Jefté conversou, não funcionou. Agora só restava o quê? Guerrear. O povo de Deus vai ter que guerrear. E aí que nós vemos o primeiro V. Nós vamos ver 3 Vs aqui nessa passagem. O primeiro V é o voto de Jefté. Jefté fez um voto a Deus. Olha os versos 29 a 31. Juízes 11, 29 a 31, diz assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Primeira coisa que a gente nota aqui é que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Aliás, Jefté. E aqui nós vemos, irmãos, o quão abençoados nós somos. Porque sabe qual é a tendência que nós temos? Nós temos a tendência de ler a Bíblia, de ler o Antigo Testamento e pensar: puxa, que povo abençoado. Eita, como Sansão era forte. Eita, como esse povo viu milagres. Mas, irmãos, como era que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Como é que o Espírito Santo agia na Antiga Aliança, que às vezes a gente acha algo tão espetacular? E é. Mas como é que o Espírito Santo vinha? O Espírito Santo vinha de forma temporária. Aqui diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Era assim que o Espírito Santo agia. Ele vinha sobre alguém, para que esse alguém fizesse algo, depois o Espírito Santo saía da vida dessa pessoa. Ele vinha sobre alguém para que esse alguém fizesse algo, libertasse o povo, reinasse, e depois ele saía dessa pessoa. Era mais ou menos um contrato de aluguel, santo, do Espírito. Ele ficava por um tempo, depois ele saía. Só que como foi que Jesus disse que o Espírito agiria nos seus discípulos? Alguém lê para mim João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Evangelho de João, olha como é que o Espírito Santo age na nova dispensação, na nova aliança com os discípulos de Cristo. 16 e 17. Isso, João 14, 16 e 17. Pode ler? Pode ler. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele esteja para sempre convosco. Então, no Antigo Testamento era temporário. O Espírito Santo agia de forma temporária. Na nova aliança, a partir de Cristo, eu e você, discípulos de Jesus, temos a honra, o privilégio de termos o Espírito Santo morando em nós, até quando? Para
sempre. Aqui não é um contrato de aluguel, aqui é de compra e venda. O Espírito Santo nos compra e mora em nós para todo o sempre. O que eu estou querendo dizer? Se o povo da velha aliança, do Antigo Testamento era abençoado, mais abençoados somos eu e você. Porque eles não viram o Filho de Deus, não ouviram o Filho de Deus. Nós podemos ver pela fé e podemos ler as histórias dele, e nós temos o Espírito Santo dele morando em nós para sempre. Não é em um momento e em outro, não. É o tempo todo. Inclusive, Paulo vai dizer mais na frente, em Romanos 8 e 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem dele é. Não tem como ser crente e não ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita no crente e não é temporário, é para todo o sempre. Amém? Então Jefté recebeu o Espírito Santo. E quem aqui concorda que o Espírito Santo já era tudo o que ele precisava para vencer os inimigos? Quem acredita que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, já era tudo que Jefté precisava para vencer qualquer inimigo? Só que Jefté não achava. Ele achava que ele ainda não tinha tudo que precisava. E às vezes parece conosco. Deus já nos capacitou, Deus já nos enviou, Deus já nos ensinou, e a gente diz, não, Senhor, ainda falta algo. Eu ainda não estou preparado. Eu ainda não estou pronto, Senhor. Deus já nos preparou. Deus já nos capacitou. Deus já nos deu o Espírito. Deus já nos deu a palavra. Nós achamos que ainda não. Não, Senhor, agora não. Espera mais um pouquinho, Pai. Deixa eu me preparar mais. Por causa disso, Jefté faz um voto a Deus. E como eu disse, não é errado fazer voto. Votos eram coisas comuns, inclusive em tempo de guerra. Alguém lê Números 21, 1 e 2. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia. Números 21. Vocês estão me ouvindo bem? Versos 1 e 2. Olha como votos eram coisas comuns, inclusive em tempo de guerra. Leia isso, Ian. Números 21, 1 e 2. Tiaguinho vai ler? Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez o voto ao Senhor, dizendo, se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Obrigado, Tiaguinho. Então aí o povo estava saindo e veio outro povo e guerreou contra eles. Israel fez um voto, Senhor, se o Senhor me entregar esse povo nas nossas mãos, nós vamos fazer algo. E Deus realmente fez, e o povo venceu. Então, voto era algo muito comum, inclusive em tempo de guerra. Se o Senhor me ajudar a vencer essa guerra, eu vou fazer isso. Eu vou te entregar isso. O problema é o conteúdo do voto que Jefté fez. Qual foi o voto que ele fez ao Senhor? Foi um voto estranho, não foi? Ele diz, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. Holocausto era uma oferta queimada. O que ele estava dizendo é, Senhor, se o Senhor me der a vitória, e quando eu voltar para casa, o primeiro que sair para me encontrar, eu vou oferecer ao Senhor. Em quem Jefté estava pensando aqui? Será que ele estava pensando em algum animal? O primeiro animal que sair?
Mas animal não costuma sair para receber alguém, a não ser que seja um cachorro, né? Será que ele estava pensando na sogra? Se a sogra sair, Senhor, eu ofereço ela em holocausto. O que foi que Jefté pensou? Estou brincando, viu? Será que ele estava pensando em primeira pessoa que sair, eu dedico ao serviço do Senhor para servir ao Senhor no templo, como Ana fez com Samuel? Ou será que ele estava realmente falando em um sacrifício? Eu mato essa pessoa e ofereço a ti em holocausto. Com certeza ele sabia o que era um holocausto. O povo de Israel era bem ensinado em relação a isso. Oi? Fala no microfone para a gente ouvir. Ele só não sabia quem é que ia aparecer primeiro, né? Irmãos, eu vou já falar sobre isso, eu vou dar minha opinião sobre o voto que Jefté fez. Mas antes, vamos ver qual foi o resultado da batalha. O segundo V da nossa passagem. O primeiro foi o voto que ele fez ao Senhor. Se o Senhor me levar vitorioso para casa, o primeiro que sair ao encontro, ele vai ser do Senhor. E eu ofereço em holocausto. Aí o que foi que aconteceu? A vitória de Jefté. Versos 32 e 33. Juízes 11, 32 e 33. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Vitória, né? Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, irmãos, aqui diz que Jefté foi. Jefté fez a parte dele. E o que foi que aconteceu? O Senhor entregou os inimigos nas mãos de Jefté. Ou seja, Jefté venceu. Mas ele venceu como? Por que ele venceu? Porque o Senhor o ajudou. Irmãos, não é errado nós dizermos eu venci. Eu não acho errado nós dizermos eu venci. O que eu acho errado é nós pararmos nisso. Nós podemos dizer eu venci, porque Deus me ajudou. Porque o Senhor estava comigo. Eu venci porque Deus me deu a vitória. Aí sim. Porque quando eu digo eu venci, a impressão que dá é que eu venci sozinho. É que eu venci sem Deus me ajudar. É que eu venci dependendo da minha própria força. Jefté venceu? Sim. Mas ele venceu por quê? O texto diz que ele venceu por quê? Porque Deus entregou os inimigos nas mãos dele. Então aqui nós vemos que a vitória veio de Deus. Não diz que foi por causa do voto. Mas veio. Deus já queria dar a vitória a Jefté. E não foi uma vitória pequena, não. O próprio texto diz que foi uma vitória grande. 20 cidades. Jefté conquistou 20 cidades que o povo de Deus havia perdido. Foi uma vitória grandiosa. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Nós sempre estamos enfrentando algum problema. Nós sempre estamos enfrentando alguma barreira, alguma dificuldade. E aqui diz em quem nós podemos confiar para vencer. Nós podemos confiar no Senhor para vencer essa situação. Porque se Deus deu vitória a Jefté, Ele também pode dar vitória a mim e a você. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Porque a primeira coisa que diz é que Jefté foi. E às vezes precisa a gente ir. Está faltando a gente fazer algo. Tomar uma iniciativa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, se é da vontade de Deus, não se preocupe. Ele vai dar a vitória. Ele vai fazer o impossível. Faça o possível, que Deus faz o impossível. Então, até aqui, a história só tem alegria para esse juiz. O povo vem atrás dele, pede para ele guerrear, ele conversa com o inimigo não aceita a conversa. Então ele faz um voto a Deus. Deus, se o Senhor me der a vitória,
eu vou fazer isso. Deus dá a vitória para ele. Eita glória, só vitória. Até o momento em que ele volta para casa. Aí nós temos o final da história e o último V da nossa passagem, que é a virgem de Jefté. Que virgem era essa, pastor? Vamos ler os versos finais do capítulo, Juízes 11, 34 a 40. Para a gente entender quem era essa virgem, quem era esta jovem. Muito especial, por sinal. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E ela era filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Ela poderia ter dito: isso é problema teu. Mas olha como é que essa jovem responde: Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. E aí? O que foi que ele fez com a filha? Jefté vem para casa, depois da vitória que Deus dá. E quem é a primeira pessoa que vem ao encontro dele? Não é um escravo, não é um animal, é a filha. A própria filha. E é interessante, com o que é que ela vem ao encontro dele? Com o quê? Com adufes e danças. Lembra quem? Isso aqui? O MA², pessoal. Lembra quem na Bíblia? Quem foi que saiu depois de uma vitória com adufes e danças? Outra mulher. Começando com a letra M. Miriam, acertaram, muito bem. Depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, Miriam vem liderando a dança, as músicas. Não é errado, irmãos, nós nos alegrarmos na presença do Senhor depois de vitórias, né? Então, na Bíblia lembra Miriam. Aqui na igreja lembra as irmãs que dirigem o louvor, né? Agora tem as irmãs que dançam da acolá para acolá. É um negócio interessante. E também as irmãs do MA², né? Então, é bíblico, viu? Nós podemos nos alegrar da presença do Senhor. O problema é que essa filha que veio com tanta alegria era filha única. E a Bíblia enfatiza muito que não tinha nem filho e nem filha, só tinha ela e pronto. Era filha única, não tinha mais ninguém. Por isso Jefté, quando a vê, rasga as suas vestes, sinal de luto, sinal de tristeza. E ele diz: minha filha, hoje você se tornou uma das pessoas que me traz problema. Você se tornou a causa das minhas calamidades. Porque eu fiz um voto ao Senhor, eu fiz uma promessa para Deus e eu não vou voltar atrás. Como eu disse, essa menina, essa jovem poderia ter dito: pai, mas foi o Senhor. Mas aqui nós vemos o caráter dela.
Ela diz: Pai, se o Senhor fez voto ao Senhor, cumpra o seu voto. Faça em mim conforme o teu voto. E olha como ela entende que é Deus que age na vida deles. Porque o Senhor te vingou dos teus inimigos, Pai. O Senhor entregou os inimigos nas tuas mãos. Faze comigo conforme o Senhor prometeu. Quem diz que jovem não pode ser temente a Deus, né? Quem diz que jovem não pode ser espiritual? Pense numa jovem espiritual aqui, que entendia as coisas de Deus. Aí ela diz: me dá só 2 meses, pai, só 2 meses, para eu sair aí pelos montes, para chorar a minha virgindade. Por que ela ia chorar a virgindade e não a morte dela? Porque, irmãos, a mulher israelita, a jovem israelita, ela tinha 2 planos principais na vida: casar e ter filho. Eram os planos principais de uma jovem israelita: casar e ter filho. E essa aqui não ia alcançar nenhum dos 2. E aí ele consente, ela vai, ela chora, ela volta, e ele cumpre o voto para com ela. E daí vem o costume de anualmente as jovens de Israel saírem pelos montes por 4 dias para chorarem pela filha de Jefté. Nós não sabemos o nome dela. Até isso a Bíblia deixou de forma anônima. E a minha pergunta é: em que vocês acham que consistia o voto de Jefté? Será que ele realmente a sacrificou como quem sacrifica um animal? Ou não? Alguns querem entender que não. Inclusive eu li um comentário, não sei se foi das Testemunhas de Jeová. Eu estava procurando uma ilustração, né, uma foto, e eles têm umas fotos meio estranhas, mas também são legais, né? E aí lá tinha o pensamento deles sobre Jefté, que Jefté prometeu que se Deus desse a vitória para ele, ele ia consagrar a filha dele ao serviço do Senhor no templo. Algumas pessoas entendem assim. E eu respeito essa opinião. E eu queria saber a opinião de vocês. Por que você pensa o que você pensa? Entendeu? Microfone. O final do verso 39. Assim ela jamais foi possuída por varão da que veio o costume em Israel. Você acha que isso aí está dizendo o quê? Que ela continuou viva, só que ela não... Ok. Quem mais? Você acha que ela foi sacrificada? Ou ela apenas foi dedicada como uma mulher que nunca mais ia casar? Você não acha coisa nenhuma? Suliane. Bom, eu não li o restante, mas... Para aí. A história dela para aí. Não tem mais restante. Bom, quando eu faço um voto com Deus, é exatamente como eu falei. Eu creio que ele fez exatamente como ele falou, porque Deus fez exatamente como ele pediu. Então, eu creio que sim, foi cumprido exatamente como ele pediu, porque foi exatamente como ele fez. Eu creio assim. Então, você acha que Jefté fez com a filha dele aquilo que Abraão faria com Isaac? Porque Abraão sacrificaria Isaac. Sim. Deus disse não. Então, Jefté fez até o fim. Sim. Mais alguém? Eu queria falar uma coisa, pastor, que uma vez eu fiz um voto, 11 anos atrás, 12 anos atrás, e foi um voto na meninice, como se fala, né? Pode-se dizer até induzida, né? Porque eu passei 3 anos e eu, né, conheci Jesus na Igreja Pentecostal Assembleana do Brasil, né? E lá não aceitava short, né? Nem calça, teria que ser só saia.
E passei um tempo, aí fiz um voto, que nunca mais eu ia vestir um short ou uma calça. Que com o tempo isso me perturbou tanto, e eu vendia roupa, né? Isso me perturbando. Lá vai eu pedir perdão a Deus, porque nada que perturba vem do Senhor. E como eu não tinha certeza, era nova na fé, né? Muito induzida, né? Também por muitas coisas, por ler pouco a Bíblia, né? A importância da gente ler a Bíblia, né? E ser liberto pela palavra. E eu pedi muito perdão a Deus. Eu creio que eu paguei um preço. Mas é assim, se for fazer um voto, cumpra, né? Sacrifício é sacrifício, né? Eu creio que o sacrifício, eu não preciso adaptar o sacrifício que eu vou fazer. Eu vou fazer algo que realmente seja sacrifício para mim. Dá para mim fazer tal coisa, tal hora. Que sacrifício é esse, né? Eu creio assim, né? Não querendo ser tão dura, mas eu creio que o sacrifício ele tem que ser realmente um sacrifício, não uma adaptação para o que é cômodo para você, porque ele já se relaciona ao sacrifício, né? E eu sempre crio, pastor, em voto e sempre crio também em campanhas, né? Em Cristo Jesus, sabendo que não é troca, nunca foi troca. Né? É por meio da misericórdia, é por meio ali de algo que você, da sua parte, quer entregar ao Senhor. Se não for cumprir, nem invente de fazer, né? Como a gente está vendo agora com uma grande consequência. Mas se for fazer, cumpra. Amém. Ok. Bem rápido, comparativo aqui, comparativo bem rápido. A réplica. Depois do que o Senhor pediu a Abraão, houve relato de ele ter pedido isso de novo? Não. O holocausto humano era costume pagão ou israelita? Pagão. Pronto, só isso. Ok. Irmãos, vamos concordar em algo. Nas duas situações, seria difícil para Jefté cumprir o voto. Sim ou não? Se fosse para ele matar a filha, seria difícil. Se fosse para ele dedicar ela no serviço do Senhor, também seria difícil, porque ele ficaria sem a companhia da filha. Sim ou não? Nos dois casos, seria difícil para ele cumprir a promessa que ele fez. Até porque ele ficaria sem descendentes. Se ela era a única filha, se ele tivesse votado, eu vou dedicar ao Senhor, essa pessoa não vai ter ninguém, não vai casar com ninguém. Então, ele mesmo seria prejudicado, porque ele não teria descendentes, o que é muito importante em Israel, certo? Tendo dito isto, eu acredito que Jefté ofereceu a filha em holocausto, em sacrifício. E eu vou dar algumas razões para isso. Primeira razão, esse era um costume dos povos ao redor. Os moabitas, os amonitas, sacrificavam os filhos a Moloque, a Quemos, aos deuses deles. Então, sendo o costume ao redor, já é perigoso o povo de Israel imitar. Primeiro motivo. Segundo motivo, um animal, alguns dizem, não, mas Jefté estava pensando no animal. Mas um animal seria um sacrifício muito pequeno para uma vitória muito grande que ele queria dar, que ele queria receber, né? Inclusive, ele recebeu 20 cidades. Então, eu creio que ele não faria um voto apenas, Senhor, primeiro animal que sair da minha casa eu sacrifico a ti. Eu acho que não faria sentido. Ele está pensando em um animal, certo? Terceiro motivo porque eu creio que foi um sacrifício é o costume das filhas de Israel chorarem pela filha de Jefté. Eu não vejo muito sentido, todo ano, as jovens de Israel saírem pelos montes para chorarem porque uma menina não se casou, digamos assim, né? Não faria muito sentido. E, por último, a época na qual eles viviam era uma época sem lei. Olha o resumo de como era o livro dos Juízes, o tempo dos Juízes. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel,
cada um fazia o que achava mais reto. Então, cada um fazia o que achava mais certo. Esse rei, esse juiz, Jefté, achava que podia sacrificar pessoas. Então ele disse: Senhor, a primeira pessoa da minha casa que sair, eu sacrifico a ti. Inclusive a palavra que ele usa é holocausto. E essa palavra na Bíblia, ela significa sacrifício queimado. Então eu acredito que Jefté realmente sacrificou a filha em holocausto a Deus. Mas pastor, e Deus concorda com esse tipo de coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus não concordou. Inclusive no texto você não vê em nenhum momento Deus dizendo: tá bom, Jefté. E nem diz que a vitória que Deus deu por causa do voto dele. Em nenhum momento mostra Deus concordando com ele. E eu creio que Deus não concorda com sacrifícios humanos no Antigo Testamento, apesar do filho dele ter se sacrificado em nosso lugar, né? Então eu respeito as duas opiniões, mas por causa da palavra que ele usa, eu te oferecerei em holocausto, é porque a mente dele estava muito cheia de coisas pagãs, viu, Alessandro? Estava muito cheio de coisas pagãs e ele achava que podia sacrificar seres humanos a Deus. A época na qual ele estava era uma época em que não havia rei e cada um fazia o que achava mais correto. Então eu acredito que realmente ele chegou ao cúmulo de oferecer a própria filha em sacrifício a Deus. Algo que Isaac também estava disposto que acontecesse com ele. Nós sabemos disso, né? Sim, foi, Manassés fez. Inclusive queimou o próprio filho. Mas não foi para Deus, viu? Foi para outros deuses. Foi para Moloque, se não me engano. Sendo assim, irmãos, que lições, vamos terminar nos perguntando que lições nós podemos extrair daqui. Primeira lição que eu vejo aqui é o descuido de Jefté ao fazer voto a Deus. Ele fez um voto descuidado. Ou seja, ele prometeu mais do que aquilo que ele queria cumprir. Votos ainda são para hoje, irmãos? Nós ainda podemos fazer votos ao Senhor hoje? Podemos. Paulo fez um voto no Novo Testamento. E quando o voto terminou, ele raspou a cabeça. Podemos fazer votos ainda hoje? Sim. Mas nós temos que fazer com cuidado. Pensa bem. Por quê, irmãos? Porque se a gente tem que ter cuidado, até com o que a gente promete para outros seres humanos, Deus vai cobrar o que a gente promete para outro ser humano, imagine o que a gente promete para Ele. Então, até com o que a gente promete para pessoas que nem nós temos que ter cuidado. Cuidado, não prometa aquilo que você não pretende cumprir. É muito fácil alguém te convidar para algo e você já dizer eu vou. Opa! Na hora que você diz eu vou, você já está dando a sua palavra. Você já está prometendo. E se não cumprir, vai ter que pedir perdão porque não cumpriu. Um tempo atrás, a gente fazia muito evento. E tinha os ônibus, tinha os transportes. E eu cansei de ver, irmãos, 50 irmãos darem nome, 60 irmãos. Aí na hora, o ônibus ia com metade. Cadê a palavra do crente? Crente prometendo, dá o nome, eu vou. Na hora eu pago. E aí só ia metade no ônibus. Eita! Se a gente não está cumprindo nem a palavra para outro ser humano, que dirá para Deus, que é mais difícil, né? Então, se devemos ser fiéis na nossa palavra uns com os outros, que dirá na nossa palavra com Deus, o Senhor das nossas vidas? Cuidado com as promessas que nós fazemos para Deus. Eclesiastes capítulo 5 vai falar justamente sobre isso. Escute o que é que diz, se você não quiser abrir lá. Eclesiastes 5, de 1 a 7.
Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, melhor é que não prometas, do que votes e não cumpras. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir para Deus. Está falando de alguém que chega na igreja, chegava no templo e dizia: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Que está dizendo aí, cuidado. Chega para ouvir é melhor do que fazer promessas para o Senhor que você não vai cumprir. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. O que é isso? Você voltando agora, que Deus já te deu a bênção, você chega para o sacerdote e diz: ei, eu nem pensei quando eu prometi, ó. Foi inadvertência minha, foi tolice minha. Deus não quer isso, não. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Como é que eu temo a Deus? O menino lá em casa faz assim, ó. Fecha o zíper. Tem cuidado. Alguém disse que a hora que a gente mais mente é quando a gente canta. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí na segunda o ônibus atrasa. Já vem um palavrão, já vem uma reclamação. No domingo cantou: eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Fica gripado, com dor de dente. Não louva mais. Cuidado. Cuidado com os louvores. Cuidado com as palavras. Tem hora, irmãos, que eu tenho que ter cuidado para não cantar mecanicamente. Aquele piloto automático. Você já sabe a música de cor e você canta olhando para as coisas, né? Você canta calculando, que é o piloto automático. Vai sozinho. Você está fazendo promessas a Deus e vai ter que cumprir aquilo que você está cantando para Ele. Cuidado. Cuidado com o que nós prometemos ao Senhor. Então aqui eu vejo o descuido de Jefté. Na empolgação, ele promete até fazer um holocausto com a primeira pessoa que sair. Talvez ele estava pensando em animal, talvez estava pensando em um escravo, achando que podia queimar um escravo. Quem sai é a filha dele. Independente do que foi, se ele dedicou, se ele queimou em holocausto, foi algo triste. Então, cuidado. Segunda lição que eu aprendo aqui é o cuidado de Jefté ao cumprir o voto ao Senhor. Jefté teve cuidado em cumprir o seu voto ao Senhor. Não estou dizendo que o que ele e a filha dele fizeram foi certo. Talvez teria sido melhor ele ter pedido perdão a Deus. Deus, me perdoe, eu fiz algo errado. Não estou dizendo que ele fez algo certo em queimar a filha ou em dedicar a filha, não. Se for dedicar, tudo bem. O Laércio está falando, é? Deus teria perdoado Jefté. Eu acho que ainda teria consequências, Laércio. Porque Deus ainda ia exigir dele uma consequência pela precipitação das palavras. Mas eu acho que ainda teria sido melhor se ele não tivesse cumprido nesse caso.
e arcado com as consequências de não cumprir o voto que ele fez, né? Vale a pena, né? A palavra dele, né? Entendi. Interessante, porque Deus já tinha colocado o Espírito sobre ele, né? Deus já tinha capacitado Jefté, mas ele achou que precisava de algo mais. Então nós não sabemos muito bem o que se passava na mente dele, que era uma mente, irmãos, muito voltada para a cultura daquela época. Infelizmente, nós vamos ver isso. Os capítulos finais de Juízes, alguns estudiosos vão dizer que são os capítulos mais feios de toda a Bíblia. Que acontece coisa, o sangue chega pinga no chão de coisa feia que acontece em Juízes, do povo de Deus. Olha a necessidade que o povo tem de ser liderado por Deus e por pessoas que tragam a verdade de Deus para elas, senão o negócio fica desregrado. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós cumprimos ao Senhor, com o que nós prometemos, e aqui eu vejo o cuidado de Jefté ao cumprir o seu voto a Deus. Como eu disse, eu creio, e irmão está concordando aí, que ele, não estou dizendo que ele foi certo em cumprir, nesse caso, mas irmãos, trazendo para nós, às vezes, olha aqui, em algo tão difícil, Jefté e a filha cumpriram, não foi? Sim ou não? E às vezes em coisa tão menos difícil, nós deixamos de cumprir. Em algo tão sacrificial, Jefté e a filha levaram até o fim, não sei o que foi. Mas às vezes nós, por causa de uma besteira, a gente não quer levar até o fim. E nem errado é cumprir o nosso voto. Mas a gente não cumpre. E a gente está desonrando ao nosso Deus. Caso ainda seja possível, talvez Deus está trazendo à sua mente aí, um voto que você fez no passado e você não cumpriu. Caso seja possível ainda cumprir, cumpra. Deus não esquece. A gente esquece, Deus não. Caso não seja mais possível cumprir, pastor, não é mais possível, a oportunidade já passou. Não esqueça de pedir perdão. Usou a palavra para prometer, usa a palavra agora para dizer, Deus me perdoa, eu errei, eu me precipitei, eu vou arcar com as consequências, Senhor, me perdoa. E vamos aprender, para não ficar repetindo o mesmo erro e trazer condenação para nós, vez após vez. Suiane deu um exemplo, eu creio que foi muito propício, porque na ingenuidade de nova convertida, ela prometeu algo a Deus, nunca mais eu vou usar calça. E aí Deus recebeu aquelas palavras. Claro que Deus vai pesar, mas ele recebeu, e alguma consequência vai ter, irmãos. Como ela disse que sentiu nos primeiros anos, né? Então vamos aprender, vamos ter cuidado. Não é que não vamos mais fazer voto daqui para frente. Faça, mas faça em oração. Pense primeiro. Eu posso cumprir o meu voto? É algo que vai me custar? Porque, por exemplo, você não gosta de café. Aí você diz, Deus, se o Senhor me der a vitória, eu vou passar um mês sem tomar café. Qual é o sacrifício que você está fazendo? Né? Qual é o voto que você está fazendo? Não. Agora, se você é que nem eu, você ama café, se tiver cuidado, bebe mais café do que água, aí você diz, Deus, durante um mês eu não vou beber café. Aí é um voto. O que eu tenho que ver é, dá para eu cumprir? Dá. Não vou morrer não, se eu não tomar café. Vai dar dor de cabeça, mas morrer eu não vou não. Amém? Microfone, senhor. É que você falou também sobre cumprir o que você promete às pessoas, né? E também uma grande consequência, e consequência instantânea, né? É que você vira uma pessoa sem palavra, e você fica conhecida, não, ali falou, mas tem validade nenhuma, não, você fica sem credibilidade. E quando você realmente vai cumprir algo, poucas pessoas irão confiar em você.
Porque você já pegou o costume, muitas vezes no momento, ou no desespero, ou espontaneamente fala que vai fazer algo que nem pode. Né? Ah, fulano, mas foi fulano, né? Até porque prometeu. A gente sabe que se o dia amanhecer é porque Deus permitiu. Então, se Deus quiser, eu irei. Se Deus permitir, em nome de Jesus, eu quero muito ir. Mas primeiro vamos ver, porque eu só sei, né, o de agora. Mas amanhã, mas é uma intenção minha fazer, é uma intenção minha, sim, ir. Né? Sempre entregar a Deus, se Deus quiser, se Deus permitir, porque a gente não se comanda mais, né? E que a gente venha a ser pessoas de palavras, né? Porque a palavra do crente é sim, sim e não, não. Tá aí uma coisa boa, Suene. Algo que eu aprendi, né? A gente dizer, eu pretendo ir. Eu estou planejando isso. Você não está mentindo. Agora, quando você diz, eu vou, então você já está... Tem um recado aí, é? Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos já convidar as crianças. Vai ter uma apresentação já já, viu? Só concluir aqui. Então, conta-se a história de um menino que era muito gaiato. Em um vilarejo muito antigo, tinha um açude. Aí um dia, os moradores daquele vilarejo escutaram os gritos de uma criança. E pensaram, no açude, tem alguém morrendo afogado. Quando chegaram lá, o menino estava lá, se batendo. Aí quando eles chegaram perto, ele deu aquela gargalhada, peguei vocês. Né? E aí eles voltaram com raiva. Uma semana depois... Novamente eles escutaram gritos. Tem alguém morrendo afogado. Chegaram lá, era um menino de novo. Demoraram um pouquinho, mas foram. Quando chegou lá, ele deu aquela gaitada. Peguei vocês de novo. Um mês depois, eles ouviram gritos de uma criança. Parecia que está morrendo afogado. Foi que eles pensaram? É aquele menino. Vamos não. Ele está brincando com a gente. Dessa vez, ele estava realmente morrendo afogado. E morreu afogado, porque ninguém acreditou mais na história dele. Né? Então, foi o que a Suiane falou. Precisamos ter cuidado, irmão. Eu sei que é um costume nosso, é cultural aqui do Brasil, a gente prometer e não cumprir. Mas Deus quer nos ensinar a sermos diferentes. Se não pretende ir para algum lugar, não, realmente não vai dar para eu ir, fulano. Não vai dar, por isso, por isso, por isso. Não mente. Não quer ir dizer eu vou. Aí quando chega na hora, por qualquer coisa não vai. Isso não agrada ao nosso Deus. Amém? Alguém quer falar ali? Não? Então vamos convidar as crianças para uma apresentação. Vamos orar primeiro. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina acerca tanto da precipitação de Jefté, para que nós não nos precipitemos, Senhor, em nossas palavras, em nossas promessas, que possamos ser mais cuidadosos com aquilo que prometemos, tanto aos seres humanos, como também ao Senhor, principalmente. E que, Senhor, quando prometermos, nós tenhamos mais cuidado, Senhor, em cumprir, a não ser que seja algo desagradável a Ti, algo que vai trazer pecado. Mas se não for, Senhor, ensina-nos a estarmos dispostos a nos sacrificar, porque demos a nossa palavra, Pai. Jefté nos ensina sobre isso, mesmo que provavelmente ele tenha errado no voto que fez. Nos ajuda a aprendermos com a vida dele, com a vida da filha dele, a Te amarmos mais e mais e sermos mais agradáveis a Ti. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Crianças...